Além de ser um lugar muito especial, En-Gedi é um lugar histórico muito importante. O local foi habitado há mais de 5.000 anos pelos israelitas. O primeiro assentamento judaico em En-Gedi começou no 7º século a.C. e durou até algum tempo depois, após a destruição do primeiro templo por Nabucodonosor da Babilônia, em 586 a.C. E aqui passou a ser parte da Idumeia. A colônia foi estabelecida no 5º século a.C. e novamente durante o período do segundo templo, no 2º século a.C. Este período de habitação judaica durou por 700 anos. Era muito próspera, até chegar a seu fim por volta de 550 d.C., quando o assentamento foi destruído pelo fogo e abandonado. Em En-Gedi foi desenvolvido extensivamente durante o período romano, e ruínas de terraços agrícolas, cisternas e aquedutos ainda podem ser vistos, como também as ruínas de uma sinagoga do período bizantino. É este local que eu estou inserido agora, ornamentada com mosaicos com inscrições judaico e aramaico, em testemunha a antiga riqueza de En-Gedi, alertando aos habitantes desta cidade sobre o segredo da cidade, que era o método de extração e preparação da muito apreciada resina de bálsamo, para que não fosse revelada ao resto do mundo. A cidade judaica de En-Gedi era uma importante fonte deste bálsamo, até a sua destruição pelo imperador bizantino Justiniano I, como parte de sua perseguição aos judeus no seu reinado. Escavações em En-Gedi revelam um retrato rico da vida cotidiana em uma aldeia judaica no período romano e bizantino. Era uma aldeia organizada cujos habitantes puderam desenvolver uma economia próspera baseada na exportação de materiais caros, perfumes, remédios, mel de tâmaras e produtos asfálticos do Mar Morto. À luz das escavações, os pesquisadores acreditam que En-Gedi tinha 875 moradores, e talvez ainda mais. No centro da vila, a sinagoga foi construída no século III da nossa era e cercada por casas. Mais longe do núcleo da aldeia havia lojas, oficinas e armazéns. Algumas das casas foram construídas com até 2 andares. Em algumas casas havia quartos com piso de mosaico branco, de modo que em dias quentes o chão podia ser inundado com água e resfriar a sala. Os achados das escavações indicam um assentamento romano, provavelmente destruído na primeira revolta por volta do ano 70 d.C. De acordo com as descrições de Flávio Joséfo, durante a revolta, os zelotes atacaram En-Gedi e massacraram seus habitantes. Após a revolta, En-Gedi recuperou-se rapidamente e foi um importante centro da seita dos essênios. Alguns anos depois, quando a revolta judaica, entre os anos 132 e 135 a.C., liderada por Bar Kokhba, eclodiu, os rebeldes tomaram conta dessas terras. No final de tudo, En-Gedi também foi destruída. Os sortudos que sobreviveram abandonaram a aldeia. Sinais de destruição são visíveis em todos os lugares, inclusive na sinagoga. Juntamente com a destruição de En-Gedi, também perdeu-se o segredo da cidade. Qual era o segredo? Era a fórmula de fabricação do bálsamo precioso. E depois do abandono da cidade,
não ouvimos mais sobre a cultura da planta de caqui no Mar Morto. Que planta era essa? Era a planta de onde se extraía a resina para a fabricação do bálsamo. Bom pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e conhecido um pouco mais sobre Engedi. Até a próxima!